uma vez o meu pai me deu um peixe, eu achei que o peixe tava fedido, eu botei perfume, matei o peixe, irmão. Meu Deus. Mano, Eu era Meu muito bonito. Deus Cara, do para de céu. tomar essas coisas, velho. a brisa do. Cara, Caralho, a câmera é boa, né? do Mac? Do Isso é do Mac? Mac. É do Mac, é do Mac. Dá pra Porra, boa ver. pra Dá pra ver caralho. os. É boa Mano, mesmo. ó, minha pele inteira aqui. Eu tinha. Antes de sair de casa, eu acho que umas 6 horas da manhã eu tomei um energético. Né? Eu acho que eu tomei um energético ontem às 7. Depois eu tomei um outro energético ali perto da meia-noite. E agora de manhã eu tomei um outro energético. Eu tô com o meu horário totalmente desregulado nas últimas 3 semanas. Então eu tô tentando colocar o horário de volta nos eixos. E que maneira melhor de colocar os horários nos eixos, se não virando, né, um dia inteiro acordado. Eu só sei consertar meu horário desse jeito. E bom, hoje é sexta, né? Amanhã de manhã eu vou viajar para outra cidade, vou ver como que vai ser, né? Nossa, passando um caminhão agora. Vou ver como é que vai ser a experiência de trabalhar remotamente, né? Eu vou levar o meu MacBook e vou tentar trabalhar remotamente para ver como é que é. Só que daí, se eu for, eu tenho que ir de manhã, eu tenho que pegar o ônibus de manhã, então amanhã às 8 da manhã eu tenho que estar acordado, então o meu plano é ficar acordado hoje o dia inteiro até amanhã às 8, até hoje à noite, né? E daí acordar cedo amanhã de manhã. Esse é o meu plano. Bom, mas saindo um pouquinho do contexto aqui meu, da minha vida, né? O tema desse vídeo aqui, ele é eu quase desisti de trabalhar para gringos. E é verdade, teve um período ali, várias vezes na verdade, que eu não queria continuar a editar, porque eu tava me desgastando muito, né? O meu trabalho tava me desgastando demais. E eu comecei a querer desistir, né? Depois de passar, teve, porra, alguns períodos ali da minha jornada onde eu passei, né, vários meses trabalhando de madrugada, né? E não dormindo bem, dormindo com barulho. Na verdade, alguns anos que eu fui nessa pegada, né? Hoje em dia eu tento, bom, antes de eu criar o canal, eu tava com uma rotina bem saudável. Tava indo pra academia, tava acordando nos horários certos, né? Daí quando eu criei o canal, desestruturou tudo de novo, porque eu tinha mais uma demanda para tomar conta. Eu tinha que gravar os vídeos aqui do canal, né? Então eu acabei me perdendo um pouco. E bom, eu acho que a primeira vez que eu pensei em desistir desse mercado, né, desistir de editar para gringos, foi em setembro de 2022. Em setembro de 2022 eu consegui o meu primeiro cliente que tinha realmente uma demanda constante de vídeos e eu estava começando a editar, eu acho que em torno de um vídeo por dia para esse canal, né? Era um vídeo de $100, eu editava um vídeo por dia. Na verdade eu editava 5 vídeos por semana, né? E sábado e domingo ali eu não editava, mas tinha alguns vídeos ali que eu não conseguia terminar em um dia, então eu acabava assim trabalhando 7 dias da semana. Era basicamente 5 vídeos, né, por semana, $100 por vídeo, então no final dava $2.000 por mês. E foi nesse mês eu tinha, bom, em 2022 foi quando eu terminei o ensino médio, né? Tipo, eu terminei em 2021, né? Então 2022 inteiro ali eu já não estudava mais, né? E desde que eu parei com o ensino médio, eu comecei a ter um horário totalmente desregulado. E quando eu comecei a editar para esse cliente, em setembro de 2022, eu estava com o horário totalmente desregulado. Então eu estava trabalhando para esse cliente só de madrugada, né? Então eu comecei a ter um horário muito diferente de todo mundo da minha casa e também de todo mundo que eu conhecia. Então, enquanto as pessoas estavam acordadas, eu estava dormindo. E de final de semana, muitas vezes, quando as pessoas iam sair, eu estava ocupado, entendeu? Foi a primeira choque de realidade de tipo, agora é sábado e domingo, mas não é o mesmo sábado e domingo de antigamente, né? Agora no sábado e domingo eu ainda trabalho nos horários antes, né? Não tem mais esse negócio de deu 5 horas e saiu, né? Foi o primeiro mês que eu tive esse choque de realidade de que era trabalho o dia inteiro, né? E eu ia estar me preocupando com a coisa ali o dia inteiro porque não tinha horário de entrada nem horário de saída e a minha agenda dependia 100% de mim mesmo. Então se eu não fizesse os trabalhos nas horas certas, eu teria que trabalhar nas horas erradas para dar conta e conseguir entregar a tempo. E até hoje, né, eu faço um horário meio maluco às vezes. Por exemplo, nessas últimas semanas eu fiz um horário bem maluco, bem fora do normal, né? E agora eu tô tentando voltar atrás e arrumar ele. Mas eu acho que é o mal de todo editor, cara. A maioria dos editores que eu conheço e que eu já conheci, eles têm esse mal de ter uma agenda totalmente desregulada.
né? Todo mundo fica em call ali a madrugada inteira, né? Todo mundo, dos editores que eu conheço, né, que eu sou mais próximo, todo mundo tem um horário completamente desregulado, né? Poucos têm um horário bom ali, né? Mas a maioria tem um horário completamente desregulado. A maioria trabalha normalmente de madrugada ou trabalha mais para noite, não acorda cedo. Eu acho que todo editor que eu conheci tem mais ou menos uma rotina meio assim, sabe? Meio embaralhada. Além disso, né? Além da rotina confusa, que isso é uma coisa que é 100% culpa minha e dos editores que também têm uma rotina confusa assim e nada muito fixo, tem também a parte da cobrança, né? Ainda mais quando você está trabalhando para o mercado internacional, a cobrança é muito mais forte, né? Do que eu sinto, pelo menos. Eu já trabalhei, né, lá no começo da minha carreira para alguns clientes brasileiros, e a cobrança de clientes brasileiros é muito diferente da cobrança de clientes gringos. Os gringos, eles cobram muito mais, eles querem muito mais resultado, eles cobram muito mais uma comunicação boa, é muito mais difícil, tem uma pressão muito maior, entendeu? E às vezes essa pressão batia forte, né? Eu lembro de alguns momentos ali, quando eu estava trabalhando com vários clientes, que, sabe, parecia que o trabalho nunca acabava, né? Eu acabava o vídeo de um cliente, eu já tinha começado um vídeo de outro, e depois ainda já tinha alguns outros vídeos esperando para serem editados, né? Que eu ainda nem tinha conseguido começar a editar o vídeo. Então tinha uma pressão muito grande ali, principalmente quando eu trabalhava com múltiplos clientes, né? Eu tinha, às vezes, as deadlines ali, elas davam um overlapping, e eu tinha tipo 2 vídeos pro mesmo prazo, e era difícil achar tempo para editar esses vídeos, né? Então era nessas que eu acabava fazendo turnos ali, né, de 12 horas seguidas trabalhando, que eu acabava, tipo, editava o dia inteiro, editava um vídeo, depois dava uma pausa ali, tomava um energético e de madrugada editava o outro, para dar tempo de entregar, né, as coisas. Então era bem tenso. E como eu nunca tive uma rotina linear, né, quando acumulava muito trabalho, por exemplo, é muito difícil para mim passar 4 ou 5 horas editando um vídeo direto, entendeu? Então eu tinha que dar essas pausas. E com essas pausas meu trabalho se estendia. Então, às vezes, era literalmente a hora que eu acordava, eu entrava no computador e eu só saía a hora que eu ia dormir. Eu comia ali na frente do computador, né, almoçava, jantava na frente do computador, nem tirava tempo para refeição, não saía de casa. A época de São Paulo inteira foi mais ou menos assim, né? Era da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, eu estava online no computador, editando. E como eu normalmente não passo, tipo, 4, 5, 6 horas diretas trabalhando, eu normalmente trabalhava um pouco, né, dava uma pausa. Eu lembro que em São Paulo a minha pausa era jogar uma partida de TFT, cara. Então eu trabalhava ali durante 1 hora, jogava uma partida de TFT para distrair a mente e depois voltava a trabalhar, né? É estranho porque o ambiente é o mesmo, né? Eu ainda estava ali sentado olhando para a tela do computador, mas quando eu jogava a partida de TFT distraía a minha mente, né? É estranho isso, né? Porque antigamente, quando eu estava na escola, às vezes eu passava 8, 10 horas jogando, né, League of Legends, só que hoje em dia direto, né, jogando durante 8 horas direto LoL, só que hoje em dia eu não consigo trabalhar durante 8 horas direto, né. Eu sinto que por algum motivo o trabalho ele é muito mais exaustivo mentalmente do que você jogar um jogo. Talvez seja porque no jogo eu não estou muito concentrado ali, eu não estou usando muito o meu cérebro, de certa forma, né? Tipo, eu estou passando tempo ali no computador de forma mais recreativa, né? Enquanto no trabalho realmente tem toda aquela pressão psicológica e tem a ideia de que é um trabalho, né? Então é mais estressante só pelo fato de você saber que aquilo é um trabalho e você está sendo pago por aquilo e etc. E como a edição é muito de tipo, se eu edito mais vídeos eu ganho mais dinheiro, a vontade que você tem é de pegar todos os clientes e editar todos os vídeos e é muito arriscado isso, porque se você não tiver noção de quantos realmente você consegue editar, você acaba pegando muito projeto e acaba se queimando com os clientes, né? Eu demorei um tempo para eu ver qual que era, tipo, esse aqui é o meu limite. É tipo, esse número de vídeos que eu consigo trabalhar por mês, é esse tanto de vídeos que eu consigo editar por dia ou por semana e esse é o meu limite, né? Eu não vou pegar mais trabalho além disso, porque eu sei que esse é o meu limite. Então eu não vou aceitar trabalhos de outros clientes e acabar queimando a minha imagem, né? Isso era muito importante de eu ter equilibrado ali. E cara, muitas vezes na minha carreira eu pensei sim em desistir de editar. Seja por conta da pressão, seja por conta dos prazos, seja por conta às vezes até de medo de perder os clientes, né? Porque nem sempre tinha clientes sobrando, né? Então
Às vezes eu tinha que tomar cuidado ali e às vezes alguns clientes eles até paravam de dar demanda, né? E se eles paravam de mandar vídeo para mim, automaticamente eu ia perder dinheiro ali, né? Porque normalmente a maior parte da minha carreira eu trabalhei como freelancer, então eu recebia por vídeos, né? E se o cliente para de mandar vídeo, eu paro de receber dinheiro. Hoje em dia eu estou mais estável, por exemplo, essa semana o Skids ele tá sem enviar vídeo, né? Ele não gravou alguns vídeos ali que era para ele ter gravado. Mas para mim isso não altera nada, né? Porque como eu recebo por salário, se ele não mandar vídeo, a única coisa que vai acontecer é que eu não vou trabalhar, porque meu salário ainda vai cair, né? Mas na época de freelancer, se acontecesse uma coisa que nem aconteceu essa semana, eu ficaria sem vídeo. E digamos que o Skids é um cliente que, por exemplo, ele me manda sempre 2 vídeos por semana. Daí ocorre numa semana que ele para de me mandar vídeo, né? Ele fica um período de 2 semanas ali sem mandar vídeo. Daí fica difícil, né? Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro cliente e começar a editar 1 vídeo por semana daquele cliente. Daí pode acontecer de o Skids voltar a gravar 2 vídeos por semana e daí eu tenho esse outro cliente aqui, né? Daí como é que eu vou fazer para encaixar 3 vídeos na minha semana? Provavelmente eu não vou conseguir. Então sempre tinha essa dificuldade de freelancer, né? De você ficar um pouquinho dependente ali da demanda do cliente. E aquele medo de colocar mais cliente e você não dá conta do seu cliente principal ali, né? Quando você é freelancer e trabalha com múltiplos clientes, você tem que ter uma agenda muito bem estruturada, né? Para você ter noção de quando você consegue encaixar vídeos ou não. Porque, principalmente quando você trabalha com clientes recorrentes, que sempre te enviam um determinado número de vídeos ali, se esse cliente para de te enviar esse determinado número de vídeos, isso afeta tanto o seu financeiro como a sua própria agenda. Então, às vezes você fica com tempo livre ali que você não sabe se você deveria colocar um novo cliente naquele lugar ou se você só aguarda o cara voltar com a demanda, né? E sempre tem esse medo, né? De que você não sabe o que vai acontecer no próximo mês. Já teve canal que eu trabalhei que ele foi desmonetizado de um dia para o outro. De um dia para o outro ele perdeu a monetização e todo mundo que trabalhava com o canal ali acabou perdendo o emprego, né, de certa forma, temporariamente. Depois a monetização do canal voltou, eles tentaram outros projetos ali para não perder a equipe, mas por um tempo ali a minha renda, porque era o meu cliente principal de edição, ela foi completamente afetada. E foi bem na época que eu trabalhava em São Paulo, então eu tinha que pagar o meu aluguel, eu tinha que pagar as coisas, e foi bem nessa época aí, né, quando eu tomei meio que um layoff ali, né, eu perdi meu emprego não porque eu fui demitido, mas sim porque o canal foi desmonetizado, o canal que eu trabalhava foi desmonetizado. Foi nessa época que foi a primeira vez na minha vida que eu tive que usar uma reserva de emergência, porque não estava entrando dinheiro no mês, eu não conseguia pagar as contas e eu tive que usar uma reserva de emergência. Então tem esse risco, né? E é por isso que é muito importante quando você é editor e trabalha de como freelancer, você ter uma reserva de emergência, né? Você tem que ter um dinheiro guardado ali, porque pode ter esses imprevistos, né? O cliente pode parar de te mandar vídeo, o canal pode ser desmonetizado, muitas coisas podem acontecer. Então é importante você ter uma carta na manga ali, né, pra caso essas coisas aconteçam. E caralho, eu não vou mentir, mano, são 9 horas, né, tá chegando 9 horas aqui e eu tô com uma vontade, eu tô com um sono absurdo, velho. Se eu deitasse eu dormia agora, mas eu não sei se eu durmo por tipo 1, 2 horinhas ou se eu realmente tento, tá ligado, seguir acordado até chegar umas 8 da noite, daí 8 da noite eu durmo. Não sei o que eu vou fazer, sinceramente. Não sei se eu espero chegar meio-dia e tomo outro energético ou não sei. Eu acho que sim, quando chegar meio-dia eu vou tomar outro energético, provavelmente. Daí eu acho que eu vou ficar mais acordado por mais um tempo, porque eu não quero tomar energético depois do meio-dia, né? Porque daí pode afetar o meu horário de sono quando eu chegar mais pra noite. Então eu vou esperar chegar meio-dia, daí eu tomo um energético e tento ficar acordado até as 8 horas, né? Sei lá, cara, eu acho que eu vou tentar gravar mais vídeos hoje ou resolver algumas outras coisas no canal, sei lá, posso fazer um brainstorm de ideias, alguma coisa assim, posso tentar gravar uns reels, que eu não posto ainda conteúdo no Instagram, né? Mas eu quero começar a postar. Eu falei que ia começar a postar só ano que vem, mas talvez dê pra começar a postar esse ano. Só preciso achar o formato que eu quero postar. Mas caralho, fazia tempo que eu não virava à noite assim. Fazia alguns meses. Fazia uns bons meses que eu não virava à noite assim. E antigamente era quase todo dia. Quase todo dia eu virava à noite. Era bizarro, eu não sei nem como que eu
como que eu aguentei por alguns meses ali, cara, porque toda vez que você vira à noite você fica meio, sabe, meio uma sensação meio merda, sabe, um pré-desmaio, quase um pré-desmaio, sabe, uma leve sensação de que se você tomar muito sol você vai cair no chão duro. A única coisa que eu não posso fazer é deitar e assistir alguma coisa. Se eu deitar, eu durmo, tá ligado? Então eu não posso deitar. Eu até tava pensando, cara, em assistir uma série, mas eu tenho quase certeza que se eu assistir uma série eu vou dormir. Então não sei o que eu vou fazer. Não sei o que vou fazer. O Gatorade aqui já acabou. Acho que eu vou guardar essas coisas aqui agora. Vou voltar pra casa. Sei lá. Eu acho que eu vou fazer isso.